eu preciso crescer para contratar ou contratar para crescer? No início, eu lembro que quem me segurava para não desistir daquilo que a gente vivia era a tua visão, era a clareza que tu tinha da visão. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu já vejo qual que é as minhas necessidades. Quem que eu preciso para me ajudar? Preciso ter um braço aqui, eu preciso ter um braço ali, né? Quem é que eu vou buscar primeiro? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. O podcast para quem é do setor da alimentação, que quer crescer, quer avançar, quer romper, quer subir para novos níveis. Esse aqui é o teu podcast. E hoje eu tô aqui com ela, Sandra. E cadê o Amada? Queria ver se estava ligada. Ai, eu quero ouvir o Amada. Amo. É que esse já é mais um episódio que a gente tá gravando nesse dia. Eu já gastei muito do... Meu Deus, não, amor. Mas... Então, minha amada, incrível, excelentíssima, extraordinária Sandra, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada. Amor, hoje o episódio, a gente não tem roteiro, hoje é freestyle. Eu tô impactada que cadê o teu computador ou o teu tablet aí do lado? Eu acho que o Rafael, ele vai dar assim, o homem do roteiro. Cadê o roteiro do Rafael? Hoje é sem roteiro? Hoje é sem, acho que quem vai conduzir é você. Ih, meu Deus, vamos lá. Bora que eu tô boa para fazer perguntas. Então, bora, gente. O tema de hoje é: se nós começássemos do zero, o que faríamos? E é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Então, se por acaso tu não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações, já dá o curtir no vídeo. Lá no Spotify é a mesma coisa. E no Instagram é @RafaelScalco1. Bora lá. E aí, amor? Se a gente fosse começar do zero hoje, imagina... Só que aqui a gente tem que parar para pensar. A gente pode ir por duas linhas, né? Uma coisa é, se nós começássemos do zero hoje, com o conhecimento que a gente tem. E outra é, se começássemos do zero, sem o conhecimento que a gente tem. Com a mentalidade de quando a gente começou, no caso. Seria a mesma coisa, né? Porque daí não teria como fazer diferente, porque é aquela mentalidade que a gente tinha. Então, acho que o que a gente tem que trabalhar é, se começássemos do zero hoje, não tivéssemos mais nada e fosse começar, mas a gente carregasse toda a mentalidade de tudo que a gente passou até aqui, o que a gente faria diferente? Nossa, muita coisa. Será que é tanto? Acho que a gente foi tão ruim no começo? Eu acho que sim. Primeira coisa que eu faria diferente lá do nosso início. Posso falar? Ué? Tá no podcast, vai ser pra quê? Se não for pra falar. A primeira coisa que eu faria diferente, eu colocaria Deus na nossa vida. Coisa que a gente não tinha lá no início. A nossa conexão, a nossa fé, né? A forma que hoje a gente tem o nosso relacionamento com Deus. Isso eu colocaria lá no início. Conte-me mais. Talvez a gente teria superado e teria feito muitas coisas diferentes, tomado algumas decisões diferentes, se a gente tivesse ouvido aquilo que Deus queria que a gente tivesse feito. Nem teria entrado em algumas furadas? Não, em várias. E eu falo colocar Deus em todas as nossas decisões. Como eu falo para ti, né, cada um, como hoje a gente, né, tem as nossas divisões da empresa e a gente brinca, né, eu oro para algumas coisas, você ora para outras, eu teria colocado Deus em tudo como a gente faz hoje, né, antes de... A gente tem as nossas vontades, os nossos desejos, né? E a gente sabe que Deus, ele permite a gente primeiro sentir no nosso coração as vontades, os desejos, e aí depois ele vai nos instruindo se é de fato o melhor que ele tem para a gente. Então, só que se eu tivesse essa sensibilidade, essa conexão que eu tenho hoje, lá atrás, teria feito várias coisas diferentes. Inclusive... ter filhos antes. Amor? Inclusive ter os nossos filhos talvez um pouquinho antes. Mas é todo esse amadurecimento e todo esse entendimento que a gente vai ter. Mas uma das coisas que a gente fez de filho que eu acho que foi muito bom, aqui para quem já tem os filhos,
esse conselho não vai valer tanto. Mas para quem tem o negócio e ainda não tem filhos, mas aqui para quem é um casal novo, um casal jovem, isso eu acho que foi uma coisa acertada que a gente fez, na verdade, amor. Eu não acho que foi errado, não. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que se a gente tivesse filho lá naquele nosso começo, que a gente estava na Kombi, a nossa história talvez seria outra. Talvez a gente não estivesse aqui onde a gente está hoje. Não, mas não lá na Kombi. Tá. Eu digo depois, quando a gente já montou, foi para o restaurante ali eu já teria pensado mais... Mas ali já logo foi, né? É? Porque a gente iniciou em 2013. Não. O nosso primeiro filho é de 2017. Então foi 4 anos depois. Foi 4 anos. 4 anos e mas quase 5 ali, né? É. Então, mas isso aí, ó, isso é uma coisa que eu não faria diferente. Então, a gente trabalhou muito, se dedicou muito, fez muito, e aí depois começou a vir os filhos. Porque imagina no nosso caso, ainda o primeiro filho que veio com problema no coração, muito tempo em UTI, cirurgias, várias coisas que aconteceram ali até os 6 meses de vida dele. No momento que a gente estava na Kombi, tinha fechado a empresa. Não ia ter como ter tocado. Sim. Entendeu? E aí a gente nem estaria aqui. Então, eu acho que uma coisa acertada foi trabalhar o máximo lá no começo para depois começar a ter os filhos. Senão isso poderia ter nos travado. Então, isso eu manteria igual. E o que mais? Que eu manteria igual? Ou que eu faria diferente? Enfim. Hoje tá livre, vai, te dou liberdade. Tá livre? Vamos lá. Vamos pensar primeiro o que eu faria igual. Acho que outra coisa que eu faria igual. Lá no começo, a gente já pensou em branding e marketing. A gente investiu nisso, até o que a gente não tinha. Eu não sei nem como e por quê. Porque, na verdade, a gente era formado em gastronomia. A nossa visão, teoricamente, era só aquela visão de chefe de cozinha. E aí que eu acho que a gente fez bem, porque a gente tinha muitas coisas, a gente não errou, porque a gente podia ter focado só na comida. A gente focou em boa parte, mas a gente conseguiu ter a visão um pouquinho... Nos funcionários, não. Em liderança, não. Mas na questão de branding, por exemplo, marketing, sim. Mas aí eu acho que tem uma outra coisa que eu não faria diferente. Aquele tempo que tu parou só para ler. Só para estudar o negócio, qual que seria o modelo de negócio ali que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, claro que não conseguindo ver toda essa parte que nem tu falou, de funcionário, porque era só eu e você, então talvez até tu poderia ler coisas, mas você não conseguia relacionar mas aquilo. Eu não lia. Porque eu pensava só em mim. Tipo, de só eu ser bom de fazer. Entendi. E você também. Mas aquela parte da leitura, de entender como que era que o empreendedor ia ter que fazer, sair um pouco daquela visão só de empregado, ali foi importante. Porque a gente era funcionário, a gente trabalhava, e aí o que só para o pessoal entender, o que aconteceu? Lá no nosso início, em 2012, o Rafa sai do trabalho, eu continuo trabalhando e ele fica 6 meses estudando o negócio. Estruturando, né? Estruturando, exato. Mas aí foi uma época que você leu muitos livros, mas muitos mesmos, de histórias de empreendedores, né? Tanto que foi um dos livros que foi a tua grande virada, que foi As 16 Leis de Napoleão Hill. Isso. Fala o nome porque... As Leis do Triunfo. As Leis do Triunfo. Esse livro foi um dos que mais impactou e que mudou a tua forma de pensar. E aí tu foi todo estruturando, vendo o negócio, a gente foi atrás de Kombi, enquanto isso eu trabalhava. Mas se não fosse essa pausa, se você estivesse trabalhando e querendo fazer isso, talvez não tinha dado tão certo. Talvez a gente não ia ter condições, a nossa mentalidade não ia começar a... Porque no início eu lembro que quem me segurava para não desistir daquilo que a gente vivia era a tua visão. Era a clareza que tu tinha da visão. Ó, a gente vai começar assim, mas a gente quer crescer e avançar para ter um espaço físico, ter um restaurante, montar mais unidades. Então, essa clareza você tinha. E se não fosse isso, eu não teria segurado, eu não teria aguentado e suportado
todo esse período de 1 ano e pouco ali que a gente ficou na Kombi, com toda aquela estrutura, né? Toda aquela situação de faz as coisas em casa, leva o dia inteiro trabalhando, todos os dias da semana. Eu não teria suportado se não fosse você me auxiliar nessa visão, porque você lia, eu não lia. E aí, lembra que eu chegava em casa do trabalho e tu compartilhava algumas coisas, né? Tu me dizia o que tu tinha aprendido e coisas, mas eu estava ainda eu sempre fui muito mais operacional, então eu estava muito mais imersa. A minha compreensão era muito pequena naquela época, né? Então, se não fosse essa condição, eu acho que a gente nem teria evoluído no negócio, a gente já teria desistido. Sim. E aí, dentro disso, tu me trouxe algo que eu refleti aqui agora, que veio um insight. Às vezes tem as pessoas que me perguntam, Rafa, eu preciso crescer para contratar ou contratar para crescer? Essa é uma grande pergunta. Vamos lá, eu preciso... Depois que eu cresço, que tá dando lucro, eu começo a contratar, ou eu contrato porque aí com essas pessoas eu vou crescer? Essa aqui é tipo aquela quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É mais ou menos assim essa pergunta. E Até aí... falando nisso, tu viu que saiu agora, né? O quê? Que foi confirmado que foi a galinha, Mas né? óbvio, né? Deus fez os animais, né? Mas foi confirmado agora com uma desde Gênesis, está confirmado isso aí. Mas agora saiu cientificamente que foi, porque diz que o ovo não tem estrutura para criar uma galinha. Olha Tá, que depois interessante. dessa pérola da Sandra e desse momento de informações aleatórias e inúteis, a gente continua com o nosso episódio. Gente, contratar antes ou depois? Contratar para crescer ou crescer para contratar? E lá no começo, a gente cresceu para depois contratar. E sabe por que eu faria diferente? Porque assim, eu tive a sorte de ter você. Porque se fosse outra pessoa, outra esposa, não teria aguentado o que a gente passou. Não teria aguentado, porque era muito pesado. Era muito cansativo. Tinha dias que no banho tu caía, tipo, eu te segurava para tu não cair de tão cansada que tava as tuas pernas. Então, de tão exaustivo que era. E a gente não contratava. Porque a gente achava que só nós podíamos fazer. Se não fosse a gente fazendo, não ia dar certo. E a gente quase não continuou e não chegou aqui onde a gente está logo ali no começo, porque ali teria sido um momento de corte, acabaria, a gente desistiria, a gente ia falar, empreender não dá, não tem como, é impossível, vou voltar a ser funcionário. Então, quase que a nossa história não acontece por esse erro de esperar crescer para depois contratar. Porque assim, essa não é questão de lógica, mas, digamos... entre aspas, seria mais seguro, mas que depois eu vi que não é. Mas seria mais seguro que a pessoa, assim, ela fica com medo de contratar. Tá, mas e se eu contratar e não tiver dinheiro para pagar o funcionário? Então, ela espera crescer para contratar. Só que aí, muitas vezes, ela não cresce. Não cresce. Muitas vezes, ela desiste antes de chegar ao crescimento. Ou o fardo fica muito pesado, ela não quero mais. Ou eu não consigo. Ou não tem como. Ou o crescimento nem vem porque eu não contrato essa pessoa. Então, hoje, eu prefiro contratar para depois crescer. Exato. Mas porque a gente teve todo esse amadurecimento e esse entendimento, mas com base em muita dor, né? Então, como tu falou, talvez outra pessoa não aguentaria. Porque eu vim de uma escola que eu passei já por um aprendizado muito grande quando eu fui para a França fazer um estágio. Então, eu fiquei 1 ano lá e trabalhava muito. Então, ali, para mim, eu achei que era o meu auge de trabalho, né? O auge de cansaço e de estresse psicológico mesmo, né? Nesse período que eu passei na França. Mas, na verdade, depois com a Kombi, foi muito mais pesado. Né? Então, e aí que eu te digo, se não fosse essa tua clareza nessa tua visão, o entendimento em que a gente poderia, sim, um dia sair daquilo ali que a gente estava vivendo, talvez eu não ia aguentar. Tanto que a gente nem aguentou tanto tempo, porque foi 1 ano ali a gente já colocou e investiu tudo que a gente tinha para fazer a mudança no Passeio São Miguel, que até hoje tem a loja, né? E ali a gente fez o quê? A gente fez a loja e ainda atendendo na Kombi.
que também foi outra coisa que talvez eu faria diferente. Lembra que a gente ia para lá, fazia a obra, comprava equipamento, fazia toda essa parte de construir o restaurante e ainda assim voltava lá, fazia atendimento, produzia. Eu acho que foi tão intenso que às vezes eu nem lembro bem ao certo o que acontecia. Ontem mesmo teve uma pessoa que me perguntou, mas como é que era lá no começo? Tem horas que eu paro para pensar bem, amor, eu não consigo nem lembrar direito, porque eu acho que o impacto era tão grande e emocional que a gente viveu que talvez esqueceu. É como... É tipo que nem dor de gravidez? Não, é que nem quando vai nascer o parto, que a mulher ela passa por uma dor tão grande que depois que sai a criança... Eu não tive essa experiência de parto normal, mas quando eu escuto as mães falarem, elas falam isso, né? Que a dor é tão intensa que você esquece e depois, já vem o filho, já vem a alegria, a questão hormonal ela já muda toda. Eu penso que foi mais ou menos isso, que a dor era tão grande, o impacto era tão... E uma coisa eu acho que a gente não tinha possibilidade de não dar certo. Uhum. Até porque a gente nem pensava, e se não der certo? A gente só pensava, vai dar certo, e a gente vai fazer dar certo. Então, eu acho que isso nós dois tínhamos alinhados. Era como se fosse um pacto entre nós, assim, não existe não dar certo. A gente não via outra alternativa a não ser dar certo. E eu vejo que tem pessoas que querem desistir. Então, muito esse ponto, fácil. para mim, fechando aqui, é uma coisa que eu faria diferente, né? Uhum. Então, contratar para crescer. Que, por exemplo, na Scalco Gestão foi o que eu fiz. Hoje a gente tem uma equipe maior do que necessariamente a gente precisaria. Poderia fazer com menos. Ou talvez até hoje ainda desse conta de eu fazer sozinho com mais uma pessoa. Mas eu escolhi, não, eu vou investir, eu vou contratar pessoas, mesmo ainda não tendo a demanda, porque quando a demanda chegar, eu tô pronto. Eu vou estruturar para receber essa demanda. Então, isso é uma coisa que, hoje eu já fiz diferente. Exato. E agora você? O que você faria diferente? Eu trouxe um ponto importante aqui do que eu faria diferente. Eu teria buscado inteligência emocional desde do dia 1 da minha vida. Não é nem só do dia 1 da empresa, mas é desde o dia 1 da minha vida. Eu teria buscado entender o que é as minhas emoções, como que eu lido com essas minhas emoções, quem é a Sandra, né? O que ela carrega, quais são as dores que ela carrega, quais são os traumas, as crenças que eu carrego. Isso eu queria ter aprendido lá no início. Desde o meu tempo de colégio, naquela idade em que a gente já começa a entender o que é o mundo, que a gente começa a tomar algumas decisões ali, adolescente. Nossa, como eu queria ter aprendido todo esse conhecimento que eu tenho hoje sobre isso. E eu vejo que é uma coisa contínua, que eu vou estar sempre buscando sobre as minhas emoções e entendendo e buscando essa inteligência em aplicar todos os dias, né? Porque também não basta só eu ter o conhecimento, mas eu preciso aplicar todos os dias, e isso é diário. Então, isso eu faria com certeza diferente. E acho que não é nem só a inteligência emocional, né? Porque, eu não sei, explica aí, mas, por exemplo, tu trabalhar as tuas crenças, aquelas coisas que estão enraizadas em você, é diferente de inteligência emocional, não é? Sim. Primeiro, só sim ou não, é diferente, né? É diferente. Tá. Por exemplo, a gente recente fez uma palestra, e aí uma pessoa no final da palestra veio nos procurar, né? E aí ela perguntou assim, a minha história é essa, aquilo, nem é do ramo de restaurante, né? Mas por que eu tô há tanto tempo travado e eu não consigo sair disso aqui? Ou seja, não é questão de inteligência emocional para lidar com os outros, é questão de coisas internas que a pessoa não resolveu, né? Então, se eu não resolvo isso, eu travo, eu não consigo crescer e avançar. Eu acho que isso está tudo dentro do quê? Qual que é o teu perfil? Aonde você é melhor? O que você faz de melhor e que às vezes você não quer potencializar ou quer deixar aquilo sobe? Então isso aqui eu já faço bom, vou ver o que eu não faço para tentar... Não, às vezes você só tem que fortalecer aquilo que você já faz muito bem, né? E buscar conhecimento naquilo que tu já faz muito bem. E isso a gente só foi entender depois de já ter uma longa jornada de empresa.
outra coisa que eu fui buscar entender, né? Que a gente foi buscar. Que crenças que a gente carregava. O que nos limitavam de acessar as coisas, de buscar o melhor, de dizer isso aqui eu mereço. Tanto que a primeira vez que a gente foi tirar não vou dizer nem férias, porque eu acho que foram 2 dias que a gente saiu. Depois de muitos anos trabalhando, a gente saiu 2 dias e o que a gente fez? A gente não merecia aquilo, a gente não conseguia desfrutar daquele momento, porque a gente não quebrou essa crença de merecimento, né? Eu mereço, eu quero parar aqui 2 dias, eu quero desfrutar desse momento. Não, já vinha a culpa, meu Deus, mas eu não estou na empresa, será que vai dar certo? O que está acontecendo? Não conseguia desligar daquele momento, né? Do trabalho, de tudo que a gente fazia. E isso está muito relacionado à nossa crença de merecimento. Então, se eu não olhar para essas crenças, o que eu carrego, para as minhas emoções e para as minhas fortalezas, quem é a Sandra? E aí é mexer com tudo que você carrega, desde orgulho, perfeccionismo. Tá, mas lá no começo, tu mexeu com isso? Não? Tu acha que foi tanto rápido, que a gente demorado? não, tanto que a gente demorou. Ó, a gente tem 13 anos de empresa, né? Faz uns 8 anos que eu leio e estudo sobre isso. Então, é muito pouco tempo. Eu considero ainda muito pouco tempo dentro de toda a jornada que é. E ela é diária, ela é uma decisão diária em que eu me coloco em algumas situações e eu vejo, e aí, eu vou usar minha inteligência emocional ou não? Ou eu vou usar aqui o meu lado inconsciente e não trazer isso para a consciência? O que eu estou fazendo aqui é a melhor atitude? E aí, amor, vem essa questão também de ter Deus na nossa vida, que Ele vem com a nossa... Ele nos dá sabedoria. A sabedoria, ela também está associada, né? Então, a gente precisa ter essa sabedoria, buscar a sabedoria, para que a gente, juntando inteligência emocional e tudo isso, a gente consiga o quê? Administrar melhor. Um outro ponto que eu estava pensando aqui, eu acho que, na verdade, é um pouco das duas coisas. De faria diferente, uma parte também não faria diferente. Porque se fala muito, e não está errado, em que a gente deve potencializar mais os nossos pontos fortes do que querer trabalhar os nossos pontos fracos. Sim. Então, às vezes, a pessoa quer, em vez de potencializar e trabalhar naquilo que ela é melhor, que ela quer resolver todos os pontos fracos, aquilo é desgastante e ela não alcança o melhor dela. Mas por mais que isso seja verdade, tem uma outra parte aqui que eu fiz muito e que eu acredito que é fundamental. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Como empreendedor, eu acredito que... beleza, você é especialista em uma área, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser generalista. Então, hoje eu entendo, sou um especialista? Não, mas eu entendo um pouco de direito tributário, eu entendo de direito trabalhista, eu entendo de contabilidade, eu entendo de gestão de pessoas, de liderança, eu entendo bastante de marketing, de branding, eu entendo do financeiro, eu entendo de compras, eu entendo de RH, de que cozinha. mais? Eu entendo de cozinha muito, até porque era a nossa formação, eu entendo de atendimento, eu entendo de tudo isso. Aí tem aquelas coisas que eu sou melhor. E aí eu potencializo. Mas eu acho que uma falha seria tipo assim, não, eu vou fazer só o que eu sou bom. Por exemplo, a gente se testou. Por exemplo, quem lidava direto com os colaboradores do operacional no começo era eu. E aí, com o tempo, a gente viu, não, a Sandra é melhor nisso do que eu. E aí tu assumiu essa parte. Mas, por mais que, sim, é importante a gente potencializar aquilo que é melhor em vez de tentar resolver tudo que a gente é ruim, por um outro lado, eu também acho que a gente tem que aprender um pouco de tudo como empreendedor. Eu também concordo contigo. Então, os dois tá certo e tá errado, entendeu? Mas eu não mudaria isso, ser um pouco generalista. Não precisa entender a fundo, mas é entender um pouco o contexto, porque empreendedor é isso, ele precisa ter uma noção de todos os setores da empresa dele, do que acontece em todos os setores. Isso eu não mudaria. Isso a gente foi buscando conhecimento. Na cozinha a gente já tem um conhecimento maior, então a gente vai focar, né, para tal área que a gente não conhece tanto, busca livro, busca, né, fazer curso, entende melhor. Mas a gente sempre foi olhando para todas as áreas e buscando conhecimento.
E aí, amor, uma outra coisa que eu não faria diferente, quer dizer, faria diferentes em partes, mas a gente já observou isso e em pouco tempo a gente mudou, é a nossa separação do que cada um era responsável. Isso. Mas, por exemplo, vamos lá. O que eu faria diferente se começasse do zero? Já começaria com isso separado. Já não perderia tanto tempo naquilo que eu não sou bom tentando fazer até me testar para provar que eu sou bom. Não. Já passa para o outro. Não, e essa divisão clara e o confiar. Uhum. Porque a gente teve uma época que a gente começou a dividir, mas ainda assim parecia que um não confiava no outro, que tinha que chegar lá e dizer, eu vou fazer isso, será que é a melhor decisão? Então, isso eu faria já desde o início. Essa separação, você vai cuidar do financeiro, do marketing, você cuida RH e produção, né? Estou dando aqui um exemplo. Então, essa separação do que cada um dá a palavra final e decide, e confia e dá autonomia para o outro, isso eu faria desde o início. Legal. E uma coisa também é assim, já definir quem vai ficar à frente, que é um pouco disso, mas eu quero só trazer um outro ponto de vista, que é o seguinte. Principalmente assim, se tu não tem sócio, cara, vai ter muita coisa que vai falhar na tua empresa porque tu não tem alguém complementar a você para realizar aquilo. Mas mesmo nós, que, por exemplo, na maioria das nossas empresas somos só nós dois, certo? Ainda assim tem coisas que até é o Rafael responsável ou que é a Sandra, mas deve ter áreas que tu até é a responsável, mas tu não gosta tanto. Assim como até tem áreas que eu sou responsável, mas eu não gosto tanto. Vou dar um exemplo. Eu sou responsável do financeiro. Eu sei tudo do financeiro, se precisar eu faço o financeiro, mas não é uma coisa que eu amo. Eu gosto de olhar as planilhas, olhar os números, fazer comparativo, ver gráfico. Eu gosto de fazer isso. Mas fazer o financeiro é uma coisa para mim que é chata. Outros amam isso. Entende? Uhum. Então, assim, já desde o começo definir o que cada um vai fazer, mas já mapear também, tipo, um organograma futuro de quais são as áreas que nós dois não é a nossa melhor e a gente já vai buscar um sócio ou já vai buscar algum líder para suprir aquela área ali. Tá. O mais breve possível. Mas aí, olha só, a importância da inteligência emocional e do autoconhecimento. Porque tu só conseguiu identificar tudo isso depois que a gente conseguiu trabalhar essa parte da nossa mentalidade. Sim. Senão tu não percebe. Senão isso. Você só vai no automático. Uhum. E aí você vai fazendo as coisas e acha que está arrasando. Uhum. Então, essa clareza de quem é você, o que você carrega, o que você gosta. Porque tem pessoas que se perguntam hoje, o que você gosta de fazer no final de semana? Tem gente que não sabe nem dizer. Porque nem olha para si, nem... não, mas o quê? Eu gosto do quê? Sei lá, tenho 3 filhos, preciso ser mãe, preciso fazer isso. Nunca para pensar. Então, eu vejo que essa clareza do quem é você, como que você age diante das situações... Isso é a base para tudo, né? Eu acho que isso é a base. Por isso que eu acho que se fosse para mim seguir uma ordem, eu colocaria Deus, eu buscaria o autoconhecimento e buscaria ter pessoas para me ajudar. Que foi essas 3 coisas a gente não colocou lá no início. Então... então ficou bom, para o pessoal anotar aí. E aí já coloca nos comentários para a gente saber que você está aqui, já quase no final do episódio, para você saber que você está aqui. Escreve aí, Deus, depois... Autoconhecimento e pessoas. Escreve aí, Deus, autoconhecimento e pessoas. Então, essa é a base. Coloca o Deus... Coloco autoconhecimento, coloco pessoas. O resto vai acontecer. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu já vejo qual que é as minhas necessidades. Quem que eu preciso para me ajudar? Eu preciso ter um braço aqui, eu preciso ter um braço ali, né? Quem é que eu vou buscar primeiro? Eu só posso contratar um colaborador. Tá, mas qual que então é esse um colaborador se eu já sei quais que são as minhas, né, deficiências? O que eu preciso para me aliviar, para ficar mais tranquilo aqui dentro do que eu estou fazendo? Só que se eu não tenho esse autoconhecimento, o que a gente vai fazer? Vai buscar o que está ali, o que vê, o que os teus olhos nem conseguem ver direito diante de tanta coisa que você faz o dia todo. Então, eu acho que outra coisa...
Essa eu faria exatamente igual. O tema do episódio que faria diferente, a gente só tá dizendo que vai fazer as coisas igual, né? Mas teve umas diferentes, não teve? Não, já teve algumas diferentes. O que eu faria igual? A questão de desde o começo a gente tinha ficha técnica e as receitas eram todas pesadas e padronizadas, mesmo sem ter funcionário, era só você com você. Você era cozinheira, você era chefe, você era auxiliar, você era lavadora de louça e auxiliar de limpeza e era tudo. E mesmo assim já era tudo padronizado, né? Exato. E uma outra coisa que você também fazia desde o início é você anotava tudo nos teus caderninhos. Ah, eu não tinha planilha financeira, mas eu tinha um caderninho que eu anotava tudo. Eu não tinha lá uma planilha de compras, ou não, mas tu anotava tudo, lembra? Sim. Tu tinha tudo mapeado. O que entrava, o que saía. O financeiro sempre foi bem organizado. O financeiro é separado, o que é de casa e o que é da empresa. Tu andava Lembra com que eu tinha carteira, tinha dois lados. Um lado era a carteira, o lado da pessoa física, outro da pessoa jurídica. Então, isso aí a gente já começou certo. E tem gente que não começa com esse princípio básico de saber separar. Ó, o que é dinheiro da empresa, o que é conta pessoal, a gente sempre já tirava um valor, fazia tudo isso. Então, isso eu também não começava... Por mais que você... A gente não tinha um computador, mas a gente tinha um caderno e era a forma que a gente usava para fazer todo esse... mapear todos os nossos custos, o quanto sobrava, o que não sobrava, como que era, né? Antes eu falei no começo do episódio que a gente começou muito bem com marketing e branding. Mas agora, recapitulando, na verdade, a gente começou muito bem com branding, mas o marketing eu desvalorizava. E isso é uma coisa que, se eu fosse começar do zero, eu potencializaria desde o começo. Ou seja, a gente pensava no branding, na logomarca, na plotagem da Kombi, verdade. depois no ambiente, no uniforme. A gente pensava no branding como um todo. Sim. Mas o marketing, eu achava que só fazer a comida boa era suficiente. Eu achava que o único marketing que funcionava de verdade era o boca a boca. Por mais que a gente postava na época no Facebook, depois no Instagram, a gente fazia posts, mas não era aquela estruturação de marketing. A gente, por exemplo, nunca fez um outdoor, a gente não fazia, na época, nem sei também se existia tráfego pago na época, talvez existia, mas a gente não fazia coisas para potencializar a divulgação. A gente tinha um branding bom, mas a gente não potencializava a divulgação, porque a gente tinha um ego e uma arrogância de como chefe de cozinha, a nossa comida já era muito boa, a gente tinha esse feedback, então a gente acreditava que o que valia era uma boa comida, um bom atendimento e os clientes por si só no boca a boca iam levar. E de fato levam. Só que eu deixava um monte de dinheiro na mesa por não potencializar, para não levar a minha mensagem mais longe, por não fazer essa divulgação. Então, isso eu com certeza faria diferente. Hoje, se eu começasse a empresa, eu já começaria divulgando, mostrando para o mundo a minha marca para ser conhecida. Ó, uma coisa que eu também não sei como que você analisou isso dentro daquela mentalidade que você tinha, mas o nosso primeiro ponto físico de loja deu muito certo. E eu não lembro como que tu analisou isso. Eu não lembro se tu pediu conselho, o que foi que... Eu não tenho essa lembrança, sabe? Do porquê que a gente escolheu o passeio na época. E eu no não fim tinha deu muita... a clareza, por exemplo, como eu tenho hoje, de quais que são as questões principais para escolher um ponto e tal. Eu não tinha isso. Mas eu lembro que a gente frequentava aquele espaço, tinha um outro negócio lá que a gente gostava de ir, que tinha muito movimento, e diante daquilo e mais algumas outras circunstâncias, a gente escolheu. Então, isso eu acho que não sei se é questão de fazer certo ou fazer errado, né? Porque essa é uma questão de um ponto ali comercial. Eu estava pensando mais nessas questões de estrutura que a gente trouxe até aqui. Bom, amor, da minha parte, eu acho que é isso. Pra gente encerrar o episódio, tem mais alguma coisa que tu lembre que tu faria diferente? Não. É como eu falei, eu acho que o nosso Mas eu acho que, na impacto... verdade, o mais certo de todos que tu fez foi me escolher pra ser seu marido. Eu ia dizer Se isso não ao fosse contrário. isso... Se não fosse isso, eu não teria o negócio. Não, ó, Mas eu também não. exatamente. E aí tu vê, né, a importância que a De gente... encontrar outra metade da laranja? Exatamente. De ter o complemento. Porque um tinha visão e o outro era operação. Né? Então, tu era sempre a parte estratégica, a visão, o que vai acontecer lá na frente, e eu era a execução.
Então, sempre botando para rodar, fazendo, acontecendo. E você sempre olhando lá na frente. Se não fosse isso, talvez a gente não ia conseguir, né, chegar hoje no que a gente chegou e no que ainda vamos chegar. Então, para a gente fechar, uma coisa certa que a gente manteria é escolher bem a sociedade. Escolher bem a pessoa que vai caminhar ao nosso lado naquele negócio. Claro que eu te escolhi como marido também. Mas isso é outro assunto, né? Porque aí a gente juntou, né? Um relacionamento no começo com um negócio, já tudo junto. Sim. Aí dá para outro episódio. Mas eu acho que esse entendimento que hoje a gente tem do quanto foi importante, né, respeitar cada um e entender o que cada um tinha de melhor e unir as forças. E eu acho que uma coisa também que a gente, como eu te falei, a gente nunca pensou em desistir. Isso nunca passou pela nossa cabeça, Não, né? Nunca foi opção. Nunca foi opção. E a gente também nunca falou em separação. Então, essas duas coisas foi algo que nós, como casal e como sócios, a gente nunca falou em separação e em desistir. Nunca existiu essa palavra. E assim, ó, até quando brigava, até quando, né, não dava tudo certo. Mas isso foi uma das coisas que a gente nunca verbalizou. Então, talvez o que faz a gente caminhar e hoje, com o autoconhecimento, ficou tudo mais leve, mais gostoso, entender o que cada um carrega, a gente nunca pensou nessas duas coisas, em separar e desistir. Então, é até a morte, né, amor? Até a eternidade. Exatamente. Ó, então, amor, vamos fechar aqui esse episódio de hoje. Acho que foi muito bom. E quem tá aqui até o final, normalmente são aquelas pessoas mais comprometidas, porque muito assiste 1, 2 minutos, assiste 10, 15, depois vai embora. Então, para quem ficou até o final, te aconselho, clica aqui embaixo no link. Se você, de fato, é dono de um negócio de alimentação, você é do ramo e você quer aprender com quem vive, que hoje a gente mostrou um pouco aqui do que muitas vezes vê o que a gente é, mas não conhece essas histórias dos bastidores lá do começo. Então, hoje você pode ver que a gente é de verdade, que a gente hoje, por mais que tenha um resultado, a gente começou muito pequeno, que talvez seja a tua realidade de hoje. Então, clica aqui embaixo, entra ali no link da sessão estratégica, preencha suas informações, alguém do nosso time vai entrar em contato, vai fazer uma reunião contigo, vai entender o teu negócio e vai te direcionar para você avançar, romper e ter mais resultado aí no teu negócio de alimentação. A gente está à tua disposição aqui na Scalco Gestão para te ajudar a crescer e subir para novos níveis. Então, até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau.